Bom, vamos aqui conversar com a doutora Juliana Alves, que é médica, e vai conversar com a gente sobre neuropatia diabética, porque amanhã, 24 de junho, é o dia dedicado à conscientização sobre a diabetes, que é uma doença silenciosa, mas é uma doença que prejudica muito aqueles que têm que lutar todos os dias contra ela. E aí a gente vai perguntar, vai saber um pouco de como tratar as dores crônicas que acometem esse grupo. E a gente começa justamente, Juliana, dando uma boa tarde para você. Muito obrigada, viu, pela gentileza em estar com a gente aqui. Boa tarde, Sky. Eu que agradeço o convite e poder discutir sobre um tema tão importante para toda a população, né? Pois é, tem muito diabético no mundo, né? Muito. Aqui no Brasil são 16 milhões de diabéticos. Nossa, muito. E muitos não sabem que são diabéticos, então isso é um agravante. E a diabetes, ela é, como eu falei, ela é uma doença silenciosa, né? Como você disse, a pessoa nem sabe que tem, sente aquele cansaço, sente aquele formigamento nas mãos, nos pés, sente uma série de sintomas, aquele sono, aquela moleza, né? E nem reconhece isso como uma doença. Eu devo estar cansado, não dormi bem à noite. E às vezes dorme cedo, acorda mais tarde e já acorda cansado, não é verdade? Exatamente. Quase metade dos diabéticos no Brasil não sabe que é diabético, né? Então, não fazem exames de glicemia de rotina. Alguns já são pré-diabéticos e também não sabem. E a neuropatia diabética, que é essa complicação mais frequente do diabetes, já está ali presente desde o começo. Inclusive, alguns pré-diabéticos já têm neuropatia diabética leve. Pois é, vamos falar da neuropatia diabética especificamente. O que é a neuropatia diabética? Neuropatia é uma doença dos nervos, né? E a neuropatia diabética é a complicação mais frequente do diabetes, mas, paradoxalmente, é muito pouco diagnosticada, né? Então, é uma complicação frequente, grave, que é o que seria a degeneração dos nervos. Os nervos vão ficando doentes porque o açúcar em excesso é tóxico para os nervos, né? Então, os nervos não conseguem eliminar os radicais livres, vão ficando doentes e vão degenerando aos poucos, ao longo da vida do diabético. Para quem está nos ouvindo nesse momento, como é que a gente identifica a neuropatia diabética? Nós classificamos a neuropatia diabética em 2 tipos, com sintomas positivos, que é quando o paciente sente formigamento, essa dor característica da dor neuropática, formigamento, facada, pontada. Alguns pacientes falam que sentem como se estivessem com uma meia apertada nos pés e alguns falam que sentem como se estivesse pisando em gelo. Mas esses são sintomas positivos, que é mais fácil de identificar. Existe também a neuropatia diabética com sintomas negativos, que é quando você perde a sensibilidade. Então, você não sente nada, o que é mais difícil ainda de diagnosticar. Ou seja, a pessoa machuca o pé, corta o pé e nem sente. Quando vê, está sangrando, está roxo, sei lá. E é perigoso, né? Muito perigoso, né? Tem paciente que está caminhando, por exemplo, pela praia, parece assim absurdo, mas perde o chinelo, por exemplo, pelo meio do caminho e não sente. Então, quando vai perceber, o pé está queimado, né? E aquela... Que loucura isso, né? Ou então pisa em prego, machuca o pé e quando vai perceber, está bem machucado e até infectado, né? Então, acaba evoluindo para o pé diabético, que é uma complicação grave e responsável por grande parte das amputações não traumáticas. Ou seja, quando está nessa fase, a neuropatia diabética, quando ela está nessa fase que você falou, quando a pessoa já não sente mais os machucados, por exemplo, encravou uma unha, vai no manicure, no pedicure ou no podólogo para desencravar a unha. Isso é perigosíssimo, porque ali está uma infecção, né? Muito. Diabético tem que ter cuidado redobrado com todas essas coisas que parecem simples, mas os calçados precisam ser adequados, fazer as unhas precisa ser num lugar muito
correto, esterilização muito adequada e às vezes um machucadinho pode inflamar, infeccionar e causar uma lesão grave. Eu tenho o caso de um amigo nosso, que é da área da comunicação mesmo, que é diabético, e que teve um acidente doméstico, cortou a perna, e aí inflamou aquilo lá, infeccionou tudo, ele quase perde a perna. Por sorte, graças a Deus, houve tratamento. Mas foi um período muito difícil. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para ele, meu amigo querido Jackson Nascimento, que era nosso colega aqui da Onda. Ele hoje está bem, está fazendo fisioterapia, está se recuperando aos poucos. Mas foi difícil, viu? Muito difícil. Sim, a maioria das internações dos pacientes diabéticos é exatamente pelo pé diabético. Que o que é o pé diabético? É o ferimento ou a ulceração nos membros inferiores, que é onde ocorre o maior acometimento da neuropatia. Né? Uhum. Geralmente começa pela ponta dos pés e vai subindo. Então, geralmente é nos 2 membros e vai subindo essa lesão. Que loucura. Fora a neuropatia diabética, o pré-diabético é aquele paciente que já começa, por exemplo, a taxa normal está entre o quê? 90 e 110, vamos dizer assim, ou não? O normal da nossa glicemia é até 100. Até 100. A partir de 126, eu sou considerada diabética. Sim. Mas existe um limbo, né? Entre 100 e 125 é considerado pré-diabético. Mas quando você é pré-diabético, uma parte das células do pâncreas já estão sendo lesadas. Então, 1/4 desses pré-diabéticos, nos próximos 5 anos, tem uma grande chance de se tornarem diabéticos. E mesmo os pré-diabéticos já podem ter uma neuropatia leve. Essa neuropatia a gente classifica em leve, moderada a grave. Então, o pré-diabético ou a história do diabetes nos primeiros 5 anos, você tem essa neuropatia leve, que pode ser revertida. Com o quê? Com controle da glicemia, atividade física, controle de peso, eu consigo reverter essa lesão nervosa. Na moderada já é mais difícil. Geralmente eu já tenho lesão de vaso acompanhado, porque vai entupindo os vasos pelo excesso da glicemia também. Além da lesão nervosa periférica, tem o entupimento dos vasos, o que vai dificultando mais ainda que esse quadro de neuropatia possa ser revertido. Na neuropatia grave, lá com 15 a 20 anos de diabetes, eu já não consigo reverter esse quadro. Nem com uma cirurgia nas veias, alguma coisa assim? Não, e muito menos estabilizar. O final dessa história, uma parte desses pacientes com neuropatia diabética vai ter o pé diabético, porque desenvolveu uma neuropatia grave, uma oclusão ou entupimento vascular grave, e a nutrição desse tecido periférico vai ficando cada vez mais deficiente. E no final das contas acaba mesmo, infelizmente, perdendo o membro, o pé ou a perna mesmo, né? Sim, e muitas vezes a vida, porque acaba que os pacientes internados, devido ao pé diabético, podem desenvolver outras complicações renais, porque o diabetes lesa rim também, né? E complicações cardiovasculares durante a internação, então podem infartar, podem ter AVC. É bem complicado. Tem também o caso, por exemplo, vamos lá fazer uma comparação aqui, vamos ver se essa comparação cabe. Tem pessoas que têm diabéticos, que têm a taxa relativamente controlada, num patamar razoável, não normal, mas razoável, em torno de 126 ou 105, até 150, vamos lá. Né? Mais ou menos nesse patamar aí, que não está controlada, né? Não está dentro do... E tem aqueles que são lá em cima, bem acima de 300, 320, 400, que é aquele que já está num limite bem complicado, tá? Às vezes, aquele paciente lá que está com a diabetes dele controlada, entre aspas, ele tem um problema, ele pode ter uma complicação cardíaca, ele pode ter... E aquele que está com a taxa dele lá em cima, muitas vezes está ali se aguentando mais. Eu estou fazendo essa comparação porque eu já vi casos assim de pessoas com a taxa consideradas controladas morrerem
seja lá por um ataque cardíaco ou qualquer coisa assim, e aquelas que já estão há anos com aquela taxa alta, mas estão ali se aguentando. Por que isso acontece, hein? Sky, é porque além do diabetes, tem outros fatores que influenciam. Por exemplo, esse paciente que você disse que às vezes tem um diabetes mais controlado e teve uma complicação, ele pode também ser hipertenso, ele pode também ser obeso ou ter sobrepeso e ter um colesterol alterado, o que causa mais complicações cardiovasculares, mais chance de ele ter infarto ou derrame. Então, o diabetes muitas vezes é acompanhado de outras doenças. Por isso, você, além de avaliar o nível da glicemia, tem que avaliar as outras doenças que esse paciente pode ter. Precisa estar tudo controlado. Quais são os exames que a pessoa deve fazer sempre, pelo menos assim, de 3 em 3 meses, ou no máximo de 6 a cada 6 meses, para ela saber como é que estão as taxas dela? O paciente diabético, além da glicemia de jejum, o ideal é que ele faça um exame chamado hemoglobina glicada. É uma medida indireta da glicemia. Eu sei como esteve a glicemia nos últimos 3 meses. Então, me dá uma avaliação mais completa. Por exemplo, se esse paciente diabético tiver uma glicemia normal, eu posso achar que está controlado e, na verdade, pode não estar. Né? Pode precisar de alteração de dose de medicação para mais ou para menos. Com essa hemoglobina glicada, a gente tem uma noção mais ampla disso. Mas o paciente diabético, além disso, precisa ir pelo menos uma vez por ano no médico dele para que ele possa ser examinado, para que os membros inferiores e superiores possam ser examinados para avaliar se esse paciente tem alteração de dor, de temperatura, para que a gente possa identificar quanto mais cedo possível os sinais de neuropatia. Agora, fora, gente, a neuropatia diabética, que é relacionada aos membros inferiores, a questão do diabetes também afeta muito a visão, né? O fundo de olho, afeta questões, por exemplo, de estresse, pessoa que vive muito estressada, tudo isso. Não adianta ela tomar o remédio todo dia, o medicamento que é próprio para quem tem diabetes e que tem que tomar diariamente. Não adianta ela ir para academia, não adianta ela ter a dietazinha dela perfeitinha, mas se ela não... eu estava me referindo... olha aí o sintoma, outro sintoma da diabetes. Dá uns brancos assim, né? Sim. Umas coisas, né, que podem mexer com a tua memória, inclusive. São detalhes de alguém que tem diabetes, que está aqui falando, que já está acostumada com esses sintomas, e por isso eu estou avançando, né, nessa temática, não estou me especificando só a questão da neuropatia, porque a gente sabe, né, doutora Juliana, tem a questão da visão, que também é muito importante, né? Tem. O diabetes lesa a retina, então nós temos que avaliar pelo menos uma vez por ano a visão desse paciente, para avaliar se tem retinopatia diabética, e o rim. Nefropatia diabética é uma complicação grave, o paciente pode evoluir até para diálise. Mas essa sua, que você falou do branco, a neuropatia, a gente fala mais dos membros inferiores, membros superiores também. Mas os nervos dos órgãos também são afetados. Nossa digestão é afetada, a atividade sexual, pode acontecer hipotensão momentânea, de uma hora para outra. Então, vários nervos do sistema nervoso autônomo, que a gente fala, também são afetados. Então, tem vários sinais e sintomas de neuropatia que não tem nada a ver com os membros inferiores. Olha aí, uma coisa que eu não sabia. E com relação ao uso da insulina, em que momento o médico vai dizer isso, os exames vão dizer isso, mas assim, de forma geral, qual é o momento para começar a usar a insulina? Nós temos basicamente 2 tipos de diabetes. Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Além disso, temos o diabetes gestacional, que a grávida desenvolve, ou diabetes causado por algumas medicações que a gente usa em excesso, por exemplo, corticoide, durante longos períodos, também pode desenvolver diabetes. Mas, basicamente, é diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, as células pancreáticas praticamente não funcionam, ou funcionam muito pouco. Então, já é insulino dependente desde o começo. Muito raramente ele não vai ser dependente de insulina. É uma doença autoimune
nossas próprias células atacam as células do pâncreas e geralmente a gente descobre mais cedo, na infância, na adolescência, raramente na idade adulta. Já o diabetes tipo 2, muito raramente eu começo já com o uso de insulina. Geralmente a gente começa com medicações de uso oral mesmo. Entendi. Com o passar do tempo, se esse paciente fizer atividade física, se ele mantiver o peso, mantiver um colesterol adequado, ele pode passar um longo período só com a medicação via oral. Mas se o diabetes vier acompanhado de outras coisas, como sobrepeso, hipertensão, pode ser que logo ele precise do uso da insulina. Tá aí, gente, é muita informação, são detalhes, né, do dia a dia da gente que a gente precisa saber conduzir. E não é fácil, hein? Diga-se de passagem, não é fácil. A gente precisa estar atento aos sintomas, à sua dieta, o corre-corre do dia a dia, ao estresse. São tantas coisas que você realmente precisa correr para o médico, porque ele sim vai saber fazer esse acompanhamento da forma mais correta possível. Juliana, eu queria te perguntar tanta coisa, mas a gente vai ter outra oportunidade para continuar esse assunto que é tão importante, é tão relevante, né? Amanhã, 24 de junho, além de ser aniversário do meu pai, é também o dia do diabetes. Então, você que é diabético, como eu sou também, cuidado aí, gente. Vamos juntar, vamos dar as mãos para que a gente consiga superar, não é isso? Muito obrigada, tá, Juliana? Obrigada, Sky. Queria agradecer de novo o convite. Obrigada. Valeu. Vamos lá, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta por aqui. À Tarde na Onda. Música e informação na medida certa.